Olá, meus amigos. Vamos continuar o nosso estudo, a nossa análise, momentos de decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, cujo autor é Marcos Pristo. Estamos no capítulo 6, Haja com acerto. O amor seja sem hipocrisia. Detestais o mal, apagai-vos o bem. É Paulo, isso está em Romanos 12, 9. Se alguém o magoou, liberte-se do lixo da ofensa. Se alguém o perseguiu, exima-se do desejo da reparação. Se alguém o infelicitou, remova a desgraça que o atingiu. Se alguém o desgostou, esqueça a decepção. Se alguém o mortificou, abandone o sofrimento que lhe foi infligido. Se alguém o desrespeitou, supere a situação. Se alguém o injustiçou, sobreponha a esperança no amanhã. Se alguém atentou contra os seus valores, mas queridos, libere-se da lembrança amarga. Observem, meus irmãos, que é uma questão de nós trabalharmos em nós, e isso a doutrina espírita nos indica, né? Trabalharmos em nós aquilo que ainda não adquirimos nesta estrada atual. Se somos nervosos, somos agitados, procuremos nos controlar diante de uma situação em que, com certeza, eu explodiria, eu agrediria com palavras o meu irmão. Então, do momento em que nós começamos a não reagir, e sim agir, como Joana fala, nós começamos o processo de mudança, de um nascimento de uma outra pessoa. E aqui está bem claro, né? Quando ele fala assim, se alguém o magoou, liberte-se do lixo da ofensa. Por quê? Porque a pessoa queria que realmente eu me magoasse. A pessoa queria que eu ficasse com raiva, né? Que eu revidasse. E o que ela jogou em mim foram lixos tóxicos que podem me intoxicar, e se eu ficar remoendo isso, eu vou acabar ficando doente e fazendo com que aquela pessoa que me proporcionou esse desequilíbrio vença porque estou exatamente fazendo o que não devo, reagindo ao mal. E reagir o mal é com o bem, porque quando nós reagimos o mal com o bem, nós nos mantemos equilibrados diante de qualquer situação. E aqui ele diz assim, se alguém o desgostou, esqueça a decepção. É claro que na nossa jornada terrena, nós vamos ter irmãos em que confiamos, irmãos em que depositamos parte de nós, e muitas vezes nos descobrimos que esses irmãos não eram dignos, muitas vezes, do nosso apelo, do nosso amor, do nosso carinho. E aí nós nos decepcionamos, né? E essa decepção nos amarga e também pode nos levar à doença. Então, trabalhemos em nós isso. Se alguém me magoou, é problema dele, não meu, porque agora eu sei quem é aquela pessoa. Se pudermos, nos afastemos com respeito, sem maldizer a ele nada. Ao contrário, nós devemos orar por ele, né? Orar no sentido com fervor,
orar com o desejo real de que aquilo que você esteja fazendo vá para ele ou vá para aquelas pessoas que te fizeram alguma coisa, para que você possa se manter equilibrado. E você será mantido em equilíbrio, porque você está fazendo tudo isso com sinceridade. E aí, continuando nessa página, ele diz assim: se alguém se compraz em martirizá-lo, não vitalize a má vontade ou a revolta para com ele. Em todas essas circunstâncias relacionadas, você desfruta de posição melhor, porquanto infeliz é todo aquele que inquieta e aflige, persegue e malsina, pois somente alguém profundamente desditoso se sentirá induzido a esparzir ruína ou a azorragar outrem. Não perca o ensejo de evoluir, descendo ao adversário gratuito mediante a inditosa sintonia que os petardos com que ele o alcançou. Ninguém precisa tirar pedra no outro. Essa que é a grande verdade. Porque as palavras, elas têm uma força vibratória, positiva ou negativa. Quando alguém se utiliza da palavra para te humilhar, para falar negativamente contra você, ela muitas vezes nos atinge porque nós entramos em sintonia. Sintonia. Sintonizar significa estar na mesma faixa vibratória mental daquele que está me agredindo com essas palavras. E quando isso acontece, aquele que está sendo o nosso algoz, ele se compraz, ele fica feliz, porque realmente aquilo nos atingiu. Então, perdoemos o nosso irmão, porque isso tudo, quando Jesus coloca a importância do perdão, Joana fala para nós não reagirmos e agirmos, significa uma mudança interior nossa, uma mudança interior para mais, para melhor. Aquele que faz isso, ele luta contra ele próprio, porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E aí ele ainda diz assim: o mal que nos fazem somente nos fará mal se revidarmos, tornando-nos maus, a nosso turno iguais ao agressor. Com certeza, né? Quando nós nos igualamos para cima, é uma coisa. Mas quando eu tenho que me igualar para baixo, eu sou obrigado a descer ao campo dessa pessoa e estar em sintonia dele. Tudo que ele pensa e faz contra mim, eu reajo fazendo contra ele. E vira um elo negativo de ligação. Quando ele faz alguma coisa e nos agride, e nós não reagimos, nós deixamos o lixo tóxico com aquele que tentou me dar esse lixo. Né? Chico Xavier, certa vez, recebeu um presente de uma admiradora, vamos dizer assim. Quando ele abriu o presente, o que tinha dentro da caixa era esterco, né, de um animal. E veio com ele uma carta, uma cartinha dizendo exatamente que essa pessoa queria, vamos dizer, levá-lo para baixo, né, e o agrediu dessa forma. O tempo passou e essa senhora que fez isso fez aniversário. E Chico mandou flores a essa senhora, com o nome e uma carta dizendo que ele agradecia o presente que ele recebeu, né? E que com aquele presente que ele recebeu, ele plantou sementes
de flores que serviu para que eles crescessem e transformassem naquelas rosas lindas, naquelas flores lindas, as quais agora ele, no aniversário daquela pessoa, ele estava dando a ela. Então, olha a maneira de você ver a coisa. Olha, quando você vê a coisa de forma diferente, você não se sente agredido, você não se sente insultado. O que nos impede de agir assim, como Chico, é o nosso orgulho e a nossa vaidade. A nossa vaidade e o nosso orgulho são os nossos piores inimigos. E aí, para terminar, ele diz assim: atingido por qualquer tipo de infortúnio, converta a pedra da ofensa em diamante de bênçãos e tome-o como inestimável bem para a sua dita pessoal. O crescimento é individual. E nós só podemos fazer o próximo crescer se nós tivermos atitudes, porque são as atitudes que modificam o outro que nos acompanha na caminhada. Jesus só mudou coisas, pessoas, porque ele se manteve reto em todas as atitudes que ele disse que os outros deveriam ter. Então, ele nunca se sentiu ofendido, nunca se sentiu agredido e simplesmente compreendia a todos nós. Muita paz.